Bom, vamos falar agora sobre o aumento significativo de casos de bronquiolite em bebês. A bronquiolite é uma infecção viral que afeta as vias respiratórias inferiores de bebês e crianças pequenas com menos de 2 anos. Os sintomas incluem corrimento nasal, tosse e dificuldade para respirar. A gente vai conversar agora com a doutora Lorena Barreto, que vai nos explicar tudo sobre essa doença respiratória, como identificar os sintomas e quando procurar atendimento médico de emergência para o seu filho. Bom dia, doutora Lorena, seja bem-vinda ao programa Atende Tudo. Bom dia, é um prazer, até para a gente tentar acalentar um pouco o coração desses pais que estão angustiados com a quantidade de crianças doentes. Eu começo até falando neste momento, muitas crianças estão adoecendo e fica naquela ou desinformação ou sem conseguir compreender direito, né, diagnosticar bem se é uma gripe, ela está com bronquiolite. O que identifica, o que os pais podem identificar? Então, é assim, até bom a gente conversar um pouco, porque os pais estão muito em busca das urgências e as urgências estão lotadas, né? Então, assim, a bronquiolite, ela é um quadro viral, ela é uma doença causada por um vírus. E até um difícil um pouco essa questão do tratamento por ser viral. Então, quando se tem um tratamento com vírus, ele é um pouco mais demorado e a gente não tem uma medicação específica para ficar boa da bronquiolite. Então, o que acontece? O paciente ele começa com um quadro respiratório como se fosse realmente uma gripe. É uma coriza nasal, uns espirros, uma febre, só que daí ele vai evoluindo para um desconforto respiratório. E é aí que vem chamando a atenção, que é aí que os pais precisam estar atentos com relação a isso. Então, assim, a criança começa com todo aquele quadro de uma gripe, de uma infecção de vias aéreas superiores, e aí daí ele vai evoluindo para um quadro de desconforto respiratório. E como é esse desconforto respiratório? É aquela criança que começa tosse, tosse, tosse e começa a ficar com um chiadozinho no peito e, ao mesmo tempo, a gente percebe que a criança começa a afundar o peitinho, que a gente chama de utilizar a musculatura acessória. Então, a criança começa a ficar com aquele peitinho que vai afundando, que os pais até dizem assim, doutora, eu consigo ver a costelinha. E parece que a criança está cansada. Exatamente, a criança está, exatamente é isso, a criança está cansada. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que diagnosticar exatamente quando a criança está nesse estado mais avançado da doença, que realmente é um estado mais grave, porque aí ele está cansado, ele está com falta de ar e a gente precisa ajudar a criança a respirar melhor, que aí vem o tratamento da bronquiolite. Doutora, e a senhora falou desse tratamento, as crianças, elas estão assim da noite para o dia, não vão à escola, não fazem atividades por conta disso. E os pais acabam deixando em casa para ter esse cuidado. Ou leva a uma emergência para tentar cuidar. Agora, o que os pais devem fazer para não fazer esse tratamento emergencial? O que deve fazer? Procurar um especialista? E aí a gente vem lá desde o comecinho do evitar a doença. Como é que a gente consegue evitar que um paciente pegue uma bronquiolite? Então, assim, tem todas aquelas maneiras que a gente utiliza, de utilizar a lavagem das mãos. A lavagem nasal é importante porque ajuda também a criança a estar eliminando o que tiver de impurezas, de vias aéreas superiores, ajuda a criança a respirar melhor. Então, aquele bebezinho que é pequenininho, tentar não levar, não sair para shopping, para aniversários, tentar ficar em casa, exatamente porque são os bebês que são mais acometidos e se tornam mais graves. Então, o paciente, o que o pai vai fazendo? Tomando todos aqueles cuidados de lavagem nasal, pode fazer uma fisioterapia. A fisioterapia está vindo para a gente como uma grande ajuda. Então, a fisioterapia trabalha muito aqueles bebezinhos que não conseguem tossir, que não conseguem expectorar. Então, o que a gente costuma fazer? Principalmente a lavagem nasal, o uso do antitérmico quando a criança está com febre, uma alimentação saudável. E aí tem aqueles pontos que a gente precisa tomar cuidado. Então, aquele bebezinho que não consegue mamar bem, que está começando a ficar desidratado, ou as crianças maiores que não conseguem beber o líquido, que não conseguem tomar a medicação, que vomita, esses são um ponto importante para a gente procurar as urgências e procurar um atendimento de urgência. Ou naquelas crianças que estão, como eu falei, com aquela respiração mais ofegante, que está com dificuldade de respirar, que a criança está com o peitinho enchendo, que o pai escuta que ele está sibilando, que ele está piando, esses são os momentos que a gente precisa procurar um serviço de urgência. Doutora, e há uma diferença entre a bronquiolite, a asma? Isso. Tem essa diferença? Essa diferença é possível perceber? É assim, a asma, ela é uma doença mais crônica e ela atinge crianças maiores. Sim. A bronquiolite não, ela é uma doença aguda, é uma doença, não é que o paciente tem bronquiolite hoje, ele vai ter o resto da vida, não. Ele é uma doença aguda, é um quadro viral agudo. Então, ele está tendo esse sintoma agora, a gente vai tratar e a criança vai ficar bem.
Na asma, não. A asma é uma doença crônica, é uma doença que tem um quadro alérgico. A bronquiolite, ela é causada por um vírus. Então é uma coisa mais aguda. É tanto que a bronquiolite, ela é sazonal. Então, essa época é a época que tem as chuvas, é a época que tem mais crianças doentes. E aí, junta a bronquiolite, junta com as viroses de diarreia e vômito, junta com a própria gripe, com as alergias respiratórias. Então, por isso que as urgências estão tão lotadas. Isso, quando a senhora falou na questão do tempo, eu já ia perguntar qual o período que as crianças adoecem mais? É essa época do ano em que tem mais aglomerações, em que as pessoas tem a questão do tempo que se torna um pouco mais frio, a questão da chuva, e aí a questão do clima mesmo em si, que a gente não está acostumado muito com esse clima de chuvoso e tudo, então isso que é o momento que mais tem esses quadros virais respiratórios. Doutora, agora tem alguns tratamentos que os pais acabam fazendo, tratamentos caseiros, como utiliza chás, lambedor, ou xaropes caseiros. Isso ajuda no tratamento? A gente tem que lembrar que criança até 1 ano não pode ingerir mel. Então, os pais têm que ter que lembrar isso, né? Mas, assim, a gente não é contra isso, por exemplo, só o que você tem que tomar cuidado é com a procedência do mel, que é importante, e com o que se coloca dentro, né? Então, criança, você tem que tomar cuidado com aqueles lambedor que você já compra pronto, que tem muitas substâncias que a gente não sabe o que tem lá. Tem lambedor que tem álcool, então tem que tomar cuidado. Mas, assim, o principal é o quê? Hidratar bem essa criança, uma alimentação mais saudável, rica em frutas, em nutrientes. Por isso que, às vezes, os pais perguntam, doutora, o que é que eu faço para melhorar a imunidade do meu filho? Isso. Melhora a imunidade com a alimentação, principalmente. E aí, essas receitas caseiras feitas em casa, com boa procedência, com os óleos essenciais que os pais também utilizam, pode sim ser utilizados, mas lembrando da faixa etária. Até 1 ano não se faz uso de mel, né? Então, essas são as recomendações para manter todos os cuidados com as crianças. E aqueles cuidados básicos de higiene, que é importante, ainda usar máscara, o álcool, tá sempre utilizando, que são fundamentais para as crianças. Doutora Lorena, muito obrigada pelas informações interessantíssimas e esclarecedoras. Espero que tenha ajudado alguns pais, né? Sim, e ter cuidado, né? Todo cuidado é pouco. Principalmente com essas crianças que estão ainda construindo a sua imunidade. Exatamente. Tão pequenininhas. Isso. Muito obrigada por ter vindo ao Tem de Tudo. Bom dia. Bom dia.